Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Ponto de Pergunta. Dessa vez estamos recebendo a advogada Ana Clara Figueiredo. Ela é especialista em direito das famílias e vai falar um pouquinho pra gente sobre os vários aspectos que envolvem, né, as questões familiares. Né, Frânio? É muita coisa, né? É verdade, Liliane, é muita coisa, um assunto complexo, né? Porque a justiça tem vários caminhos, né? Então tudo é muito complexo, mas a doutora Ana Clara está aqui para nos esclarecer. Exatamente, complexo e necessário. Doutora Ana Clara, um prazer recebê-la. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite de poder participar, dividir um pouquinho dessa área que eu gosto tanto, né? Que eu dedico aí anos de profissão para poder ajudar, né? E informar a população. Isso. Doutora Ana Clara, vamos começar falando. Eu vi nas suas redes sociais, né, os vários casos que você acompanha das suas clientes. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco. Você é especialista em direito das famílias com perspectiva de gênero. Explica pra gente um pouquinho como é que é essa questão. Então, o judiciário, ele tem uma divisão, né, que é histórica, né, não só no judiciário, mas a nossa cultura, onde a gente tem a divisão do homem e da mulher, né? E no judiciário não é diferente. Então, a mulher, ela está em um cenário, muitas das vezes, de uma vulnerabilidade muito maior, né? Então, atuar com perspectiva de gênero é trazer a lente de gênero para o processo e mostrar exatamente essas vulnerabilidades da mulher naquela condição, né, do processo. Então, o que seria uma vulnerabilidade da mulher? Muitas das vezes ela é dependente financeira do marido, muitas das vezes ela está numa situação de violência, né, doméstica, muitas das vezes ela saiu, né, de um país e veio para outro, dependendo do marido. Então, assim, são várias circunstâncias que essa mulher pode estar numa situação de vulnerabilidade, de que vai trazer uma diferença no judiciário e que o juiz precisa olhar, né, não só o juiz, mas todos os operadores de direito precisam olhar com lente de gênero. Seria mais ou menos colocar a mulher no centro da questão, né? É colocar a mulher numa igualdade de condição. Porque, infelizmente, a mulher ela vai estar numa desigualdade. Então, a gente precisa trazer, né, essa equidade mesmo, essa igualdade para dentro do processo. E o que faz isso é exatamente esse olhar, né? Esse olhar especial para aquela circunstância, pelo que ela está passando, né? Pela circunstância que ela está passando. Muitos casos, eu vi lá também, estão relacionados à questão de guarda, questão de pensão alimentícia. São os casos que mais estão ligados mesmo à questão da família? Sim, hoje com certeza a nossa demanda, né, muito maior é pensão alimentícia, né? No Brasil teve até essa novela que acabou, né? Que teve uma circunstância ali que precisou pedir a pensão alimentícia e a Defensoria Pública aumentou, assim, absurdamente os casos, porque trouxe essa visibilidade, né, dessa ação que já é tão importante e que com certeza é nosso carro-chefe de qualquer advogado, né, de direito de família. A gente faz muitas ações de pensão alimentícia, porque as pessoas não entendem muito a importância da guarda, né? As pessoas entendem que ela precisa ali pagar a conta de água, de luz, alimentar, mas não entendem muito essa questão da guarda. Então, muitas das vezes vem, pede a pensão e não... Mas, geralmente, os dois, eles precisam estar alinhados, né? A questão da convivência também, eu sempre falo que é importante ter tudo regularizado. Sim. A guarda, em geral, fica com a mãe. Não é assim... Não é uma regra, né? Mas a maioria fica com a mãe. No Brasil, com certeza, a gente pode dizer que quase 80% das mães, quando se separam, né, dos pais, ficam com seus filhos. É uma quantidade muito maior, mas isso não é a regra, né? Isso é porque a nossa cultura, né, é uma coisa social mesmo, que impõe esse dever de cuidado para a mãe. Então, acaba que a mãe fica com a guarda. Tem as exceções, né, doutora? Tem inúmeras exceções, mas a maioria é com a mãe. O dever de cuidado, ele geralmente fica atrelado para a mulher, então fica com a mãe, mas aí depois não é uma regra. Entra também a guarda compartilhada, né? Hoje já é mais comum, né, a guarda compartilhada também. Então, o Brasil tem como regra a guarda compartilhada, mas é aí que vem isso que eu falei, que as pessoas não entendem muito, né? Porque uma coisa é guarda, outra coisa é convivência. Guarda, quando a gente fala em guarda compartilhada, a gente não fala em dividir o filho 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, não seria isso. Guarda compartilhada, numa regra bem geral, é poder de decisão.
é decidir onde vai estudar, onde vai fazer uma natação, se vai fazer um balé, se vai fazer um jiu-jitsu, o que vai fazer da vida, né? As decisões importantes. Isso é guarda compartilhado. Quando a gente fala de uma guarda unilateral, a gente já fala o poder de decisão centrado na mão de quem é o guardião. Então, geralmente são as mães, aí fica ali ela que decide tudo, né? Ela que faz a rotina. A guarda compartilhada também requer, né, essa responsabilidade de estar no dia a dia, de levar para uma escola, né? E quando tem a guarda unilateral, fica mais voltado para quem tem a guarda, o poder de decisão e também essa rotina do dia a dia. Agora, quando a gente fala de convivência, que são coisas diferentes, aí a gente fala do tempo que cada um vai passar, né, com o filho. Então, hoje no Brasil, a guarda compartilhada, esse poder de decisão é a regra, mas existem as exceções da guarda unilateral. E geralmente essas exceções vêm quando existe alguma dificuldade no conflito, né, que eles não conseguem dialogar. Então, os casos de vítimas de violência doméstica, por exemplo, não tem como ter guarda compartilhada porque eles não podem se falar. Então, eles não têm como decidir em conjunto. Então, hoje o Código Civil ele diz que se tiver situações de violência, vai ser guarda unilateral. Então, assim, são muitas nuances, muitos detalhes, né? Mas que são extremamente importantes para que a gente tenha ali um consenso e uma tranquilidade para aquela criança conseguir, né? Mas, doutora, viver bem. Tem um momento que... Qual a idade que a criança pode escolher? Tem Então, não existe esse poder de decisão para a criança, porque o que acontece? É muita responsabilidade. A partir de 14 não tem isso? Não. A gente tem a escuta, né? Num processo de guarda, a gente pode pedir e deve, a criança deve sempre ser ouvida, até porque eu gosto de dizer sempre que a criança ela não pode ser um objeto, né? Ela é um sujeito que tem vontades, né? Tem um querer, só que a gente não pode dar a ela o poder de decisão. Porque esse poder de decisão, muitas das vezes não vai vir dela, porque uma criança ela é altamente influenciável. Então, ela vai ser ouvida, né? A gente vai entender ali todo o contexto que ela está inserida, né? Ver quem realmente cuida, como é a rotina, como está sendo todos os aspectos. E com base nesse estudo, né, que é essa escuta da criança que é feita no estudo psicossocial, o juiz vai decidir, né, como vai ser ali a questão da guarda. Ela tem um peso, né? Ela tem um peso, né? Mas ela não tem poder de decisão. Entendi. Isso não. A gente estava falando daquela questão cultural. Ainda existe, assim, disputa, muitos casos de disputa judicial pela guarda do filho? Nossa, muito. Muito grande ainda. Muito grande. Principalmente porque hoje, a grande maioria dos nossos, né, eu posso dizer que quase 50% dos meus processos vão ter um contexto de violência. Porque a gente sabe que a violência ela é muito ampla, né? Ela não se restringe à violência física, né? A gente tem a violência psicológica, a moral, a patrimonial. Então, são vários tipos de violência. E muitas das vezes a criança está no centro dessa violência. Porque quando separa, já não tem mais o poder sobre a mulher, passa a dominar aquilo que é importante para ela, que é o filho. Então, muitas das vezes, a gente tem ações de guarda com esse objetivo, né, de perpetuar essa violência. Muitas das vezes, realmente, vão ter circunstâncias que vão precisar ser discutidas. Então, a gente tem, recentemente, semana passada, eu até estava preparando uma ação que está tendo uma discussão de guarda, porque a mãe quer morar em Macaé e o pai quer morar em Campos. Só que os dois são muito presentes na vida da criança. E aí vem uma discussão de guarda, porque o pai não quer que vá para Macaé. E a mãe quer ir para Macaé porque é questão de trabalho. Então, isso são circunstâncias do nosso dia a dia que a gente vai ver, que são circunstâncias que não estão colocando a criança como objeto, que realmente é porque quer perto, né? Porque sempre esteve perto, então quer. Mas a grande maioria das vezes é por questão mesmo para perpetuar a violência. Melhor quando é assim, que os dois querem perto, né? Porque eu já vi casos, acompanhei lá na sua rede social também, de casos em que a criança quer ficar próximo, né, do pai, mas ele não está tão próximo assim, e aí acaba transferindo, terceirizando, né? Sim. Para os avós. Acontece muito, né? Acontece muito essa terceirização da responsabilidade, né? Porque separa, quer viver a vida, esquece das responsabilidades. Então, às vezes, aquela criança teve um pai maravilhoso, né, durante o relacionamento,
mas não entende que se separou da mãe, entende que se separou da família, né? E aí aquela criança quer ter uma vida de solteiro. Exatamente. E quer final de aí semana esquece que tem uma responsabilidade que não e é aí, opcional. Nesse caso, como é que funciona? Então, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado e analisar, né? Porque eu sempre falo, quem vai me dizer quem é o pai do seu filho é você. Porque muitas das vezes, forçar um relacionamento pode gerar circunstâncias que não são, né? Até crimes, né? A gente já viu quanta coisa horrível, né? Esse relacionamento. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Mas existe a opção de você fazer um cumprimento de sentença e forçar aquele pai. Geralmente ele é feito através de prestação pecuniária, né? Então, se você não fizer, você vai ter que pagar uma multa. Isso existe, mas também existe aquelas mães que falam, não, ele não quer ter contato, não tenha. E aí eu sempre oriento que nesses casos é muito bom juntar provas dessa omissão dele, dessa falta, e lá na frente entrar com uma ação de abandono afetivo, por exemplo, que aí aquela criança vai receber uma indenização. Já que ele está terceirizando é porque ele não quer mesmo, né? Porque tomar conta nem nada. O que eles têm que entender é que isso não é uma opção, Frânio. Existe uma responsabilidade. Amar é uma faculdade. Você vai amar. Agora, a obrigação paterna, ela é um dever. E se ela é um dever, vai existir uma consequência. Ela pode não existir agora, né? Nesse cumprimento de sentença, porque muitas das vezes a mãe vai ter, né, aquele receio, né? Porque não sabe, né? Vai forçar a convivência. Então, mas lá na frente, a criança tem o direito de receber uma indenização por isso, entendeu? Então, esses são os nossos julgados. A gente tem julgados, assim, brilhantes, né? Da ministra, inclusive, a Carmen Lúcia, ela fez um julgado sobre isso, assim, maravilhoso. Então, ela fala muito isso. Amar é uma faculdade, a obrigação é um dever e não tem. Então, se você não cumpre seu dever, você tem uma consequência. Pode não ser agora, mas em algum momento vai ter. Nesse momento, assim, é pensar no sentimento da criança também, né? Que quer conviver, quer estar, por enquanto, né? Porque sofre muito. Depois sofre, e aí vem as consequências com acompanhamento psicológico. Não, sofre muito, e aí tem que fazer o acompanhamento psicológico. E assim, o que eu falo muito, muito nas minhas audiências, inclusive com os pais, para tentar conscientizar, é que hoje a criança quer a atenção dele. Mas amanhã ela não vai querer. Essa situação vai ultrapassar e aí vai chegar a velhice dele. E com quem que ele vai contar na velhice? Né? Com quem? É com os filhos, né? Então, esse jogo, ele vai ser invertido em algum momento. Então, é muito importante, porque eu sempre falo, ninguém consegue dar o que não recebeu. Então, se você não dá amor para um filho, lá na frente não adianta você querer cobrar amor, porque você não vai ter, né? Você não vai ter cuidado, porque ele não aprendeu a ter, né? Agora, falando ainda em responsabilidade, doutora, quando eles se separam, tem essa discussão toda, e aí entra uma terceira pessoa, né, na família, né, que é o outro casamento, né, outra mulher ou outro homem, né? E como é que fica isso? A obrigatoriedade continua da mesma circunstância? Com certeza. A criança, ela continua sendo pertencente àquele núcleo familiar, ainda que seja novo, né? É um novo núcleo familiar, mas né? Ela é um personagem daquele núcleo e ela tem que ser adaptada. Então, assim, eu tenho muitas questões de madrasta e padrasto, porque... qual é a responsabilidade? Eles podem isso, podem aquilo? Me questionam muito isso, essa limitação, essa coisa de o que eles podem, né? Então, eu sempre falo com as minhas clientes que a madrasta, ela é um parente por afinidade. Então, ela é pertencente. Ela assim como o padrasto. Assim como o padrasto. Ela pertence àquele núcleo familiar. E se ela pertence àquele núcleo familiar, ela tem direito sobre a criança também. É claro que a obrigação é do pai e da mãe. Mas se ela está pertencendo, se ela aceitou aquele pai ou aquela mãe aceitou com aquela criança, precisa entender que tem que somar, né? A gente não pode, mas muitas das vezes acontece, né? Mas o ideal não seria esse. O ideal é que some, que entenda que aquela criança pertence, né, e traga para perto. Que eu sempre falo, ou a madrasta vai trazer para perto ou ela vai afastar. Porque não tem, o padrasto também vai afastar. Não tem jeito, né? Relacionamento. Questão de bom senso, né, doutora? É questão de bom senso. E pensar na criança, isso que eu ia falar agora. Olha pra criança. O sentimento bom dela, senso né? olhar pra criança, porque ela né? não pediu, né? Não pediu pra estar ali, ela não pediu nenhuma. São escolhas que não foram dela. Exatamente. Vou botar mais uma... Deixa eu só, Liliane, só para acrescentar isso aí, que eu vi muito interessante também no Instagram da doutora Ana Clara, é uma questão de foto. Acho que foi com o Neymar. Eu achei muito... A madrasta tirou foto.
a Bruna Biancardi postou Foi. foto das filhas junto com a enteada. A mãe E a reclamou. mãe Sim. reclamou. Eu sempre falo, né? Porque eu brinco até com minhas clientes, olha, vocês não são casadas com o Neymar, vocês têm que pegar leve. É porque sim, a criança quando é de um famoso, ela tem uma visibilidade muito Sim. maior. Mas se né? for do anônimo, Agora, o que eu sempre falo, essa foto, ela impôs a criança ao ridículo? Ela tá mostrando alguma coisa que não deveria, né? Essa parte da sexualização, a gente tem que ter cuidado, claro. Mas se for uma foto, uma foto Em da família. família, uma foto... Não existe problema nisso. O problema vem no que aquilo pode gerar de consequência, entendeu? Então, você tá impondo, coloca a criança ao ridículo, né? O caso não precisa nem ser pai e mãe pra isso, né, Não, doutora? isso aí tem que ter noção. Tem que ter noção. né? O caso da Bruna é que naquela semana, a filhinha da Amanda, no caso, Foi né? vítima de ataques, Ela foi né? vítima de muitos ataques. Aí, nesse caso, realmente Então, é um perigo. nesse caso, a gente não vai mostrar mais a criança, não vai exibir mais. Então, ali tem uma Preservar, justificativa. né, a imagem dela. Preservar. naquele Tem que momento. preservar, exatamente, porque ela já está sofrendo aquele ataque. Então, a gente sempre tem que pensar na integridade física e psíquica da criança, né? Porque ela vai crescer. Sim. Então, qual a circunstância que ela vai querer estar, né? Naquele momento, quando crescer? Ela vai querer ver a fotinha dela lá sendo pintada, ela estava sendo exposta ao ridículo. Ela não vai querer. Então, a gente tem que pensar nisso. E isso fica, né? Hoje em dia, Fica. com a internet, A internet fica. fica muito tempo. Com Pra sempre, né? certeza. O que eu ia colocar de camada na sua pergunta em relação a esse novo contato, né? As questões de pensão alimentícia. Eu vi também alguns questionamentos em relação a eu não posso pagar mais porque hoje eu tenho outra família, eu tenho outras despesas, eu tenho até questão de famílias com enteados, né? Sim. E aí a questão do juiz se posicionar nesse momento. O que acontece? Muitas das vezes vem essa nova constituição de família. Em regra geral, para você ter um filho, o judiciário entende. Se você tem um filho, você tem condição de ter seu filho sem prejudicar esse aqui, né? Então, a regra é essa. Não existe uma coisa de, eu tive outro filho e já vou tirar daqui dessa criança. Não existe isso. Precisa comprovar realmente uma mudança financeira muito grande para poder, né, acontecer isso. E aí vem essas situações. Muitas vezes a gente está na audiência e ele fala, mas eu tenho mais filhos. Aí eu falo, mas você não tem mais filhos, não tem certidão de nascimento, não tem nada. Não, mas eu tenho os meus enteados. Peraí, a sua obrigação é com o seu filho. A obrigação do pai, né, deles com seus enteados. Agora, se você quer dar aos seus filhos, aos seus enteados, primeiro Quer você tem fazer que uma dar caridade, receita. né? Quer fazer uma caridade, Eu que ouvi faça. de né? Pode juiz faltar isso. Se seu você filho, quer faça. fazer uma caridade pro filho dos outros, Que faça, aí você pode fazer. Mas o que não pode acontecer é seu filho ser Faltar pro seu prejudicado. filho. Então, isso de forma alguma. E outra coisa, é uma caridade que cobra um santo e descobre o outro, né? Exatamente, isso não existe. Como é que você Exatamente. Deixa tira do faltar, seu né? filho Deixa e faltar. coloca no enteado? Não Exatamente. existe isso. Ainda dessa questão de pensão, tem um ponto que é comum, a maioria, pelo menos, não vou dizer todos, porque a gente generalizar muito, né? Mas um ponto que é comum a todos, que gera, recurso, ele recorre, ele não aceita. Eu acho que pagar um valor que eles não aceitam, né? Esse é o ponto comum de todos. A maioria, né? Assim, Todos, grande parte, né? eles querem dar realmente o mínimo para a criança, né? Então, hoje a gente tem uma situação muito recorrente, que são crianças autistas, né? Crianças autistas precisam de um tratamento especializado, que muitas das vezes custam muito caro. Sim. E aí eu tenho diversos casos nessa situação que eles querem dar o mínimo, querem dar um percentual que muitas das vezes é para uma criança que não tem, né, nenhum tipo de situação especial, né? Principalmente com saúde, e quer dar e acha que aquilo ali é o mínimo. Só que a gente tem que ver as circunstâncias de cada criança tem a sua necessidade. Então, esse negócio deles pensarem, porque tem uma regra que é 30%. Não existe É isso que eu ia perguntar. Tem também essa ia regra? perguntar A gente se sempre existe, ouve isso, né? A lei não 30%. determina percentual. E aí eles já vêm, eu não vou dar mais que 30%. Muitas das vezes, não vou dar mais de 20%, não vou mais... E assim, não olha a circunstância da criança, não vê o que ela precisa. Então, eu sempre falo, quando você vai entrar com um processo de pensão alimentícia, é fundamental, né, a mãe ou quem for, né, pedir a pensão,
que tenha uma boa tabela de despesa para detalhar essa questão das necessidades de um filho. Porque às vezes eu vou atender uma mãe que tem 3 filhos, mas a necessidade de um não é igual da outra. Então eu faço uma tabela para cada filho para mostrar exatamente aquela necessidade. E aí o pai já vem, não, eu vou dar tanto. E acha que aquilo ali já é muito, né? Já tô fazendo muito de dar aquilo. Mas quando você vai olhar para a tabela de despesa, aquilo ali não é nem um terço das despesas. Então a gente realmente tem que olhar. Mas assim, unânime essa questão de achar que tá dando muito, que vai sobrar até pra mãe fazer unha, cabelo, viajar pro exterior, botar um silicone, é unânime. Meu Deus. Mas, doutora, e quando o poder aquisitivo da mãe é muito superior ao do pai, como é que fica isso na pensão? A mãe, como guardiã, né, muitas das vezes, né, e aqui eu tô dizendo de uma regra geral, que a grande maioria é a mãe, ela já dá ao filho o padrão de vida que ela pode oferecer. Então, ela como guardiã, ela já vai, se ela pode, com certeza no dia a dia dela, ela vai dar. Às vezes a pensão não vai dar para pagar uma atividade extracurricular, mas ela já vai estar pagando, né? Às vezes a pensão não vai dar para fazer uma festinha de aniversário. Ou seja, ela já tá dando no dia a dia. Dando Então, no dia a dia. quando a gente pensa em pensão alimentícia, a gente pensa na obrigação de quem vai pagar a pensão e não de quem é o guardião. Porque quem é o guardião, teoricamente, ele já dá. Né? Já e faz. muitas das vezes... Faz até além. Faz além. E Faz muitas além. das vezes não é nem só o valor. Muitas das vezes a mãe não tem uma condição financeira muito boa, mas ela dedica tempo. Né? Ela fica ali, ela leva ao médico, ela leva para a escola. Então, uma pessoa que está ali dedicada aos cuidados do filho, enquanto a outra está livre para poder crescer profissionalmente, isso precisa ser computado na pensão. Né? A gente precisa, e aí está um olhar de gênero. Né? A gente precisa demonstrar isso. Olha, essa mãe, ela dedica o tempo dela integral para cuidar do filho. Sim. O pai está ali 2 vezes na semana, ou às vezes, né, 4 vezes no mês, né, que geralmente é o mais comum, 4 vezes no mês, tendo cuidado. Enquanto isso, a mãe tá ali, ela é a faxineira, leva pro colégio, ela faz a comida, ela é a motorista. Então, a psicóloga, né? Ela é entre aspas. psicóloga, ela faz exercício, então ela faz tudo para aquela criança. A professora, E psicóloga, esse tudo, tempo, né? no caso da criança com autismo, ele ainda é muito maior maior, ainda, né? é Porque muito são muitas maior. terapias. Muitas terapias. E fora que você não pode piscar, né? Eles são muito agitados. Ou seja, ela né? não pode nem ter uma renda. Não assim, pode, porque muitas não das dá tempo, vezes. não dá. Exatamente. Não dá E tempo. isso precisa ser olhado com um olhar de gênero, né? Sim. Porque ela tá dedicando um trabalho ali, ela tá fazendo, né? Uma coisa que se ela não tivesse ali, ele teria que pagar uma terceira pessoa para fazer. Então esse trabalho ele poderia ser terceirizado e ele tá sendo feito por aquela mulher, mas que infelizmente as pessoas acham que por ser mãe é uma obrigação. Mas essa responsabilidade não é só da mãe, ela é a responsabilidade de 2 e isso precisa ser computado. Agora, quanto ainda à questão da pensão, doutora, até que idade essa pensão prevalece? Então, a lei, ela não determina um fim, né, para pensão, uma data limite, mas a gente tem a jurisprudência, que é o que a gente se baseia. Em regra geral, a gente cobra a pensão ali até a conclusão do curso superior. Então, até a faculdade. Conclusão? Isso. E dá em tá, torno ali depois. de 24 anos, 25. Mas tem circunstâncias que muitas das vezes precisa continuar com a Porque, pensão. eu já ouvi de muita gente dizer assim, não, terminou 18 anos, acabou a Não, obrigação de manter, né? Da pensão Mas e se tal. no caso, se o filho que tem a pensão, ele não quiser fazer faculdade, Aí vai existir uma brecha para tirar, sim. dá uma brecha. Dá sim. Porque o que acontece? Demonstra que ele não quer estudar, seria isso? A partir do... Porque a pensão... Mas a faculdade ele não pode fazer outro curso? Pode, se ele estiver Entendeu? estudando, Sim, sim. sim. Entendeu? Se Quer tiver- dizer que necessariamente Não, seja a universidade, Cada né? caso é analisado. Precisa ser analisado. Mas, em regra geral, a pensão até os 18 anos, ela é uma pensão que é um dever do poder parental. O pai vai pagar e pronto, é presumido. Ele tem que pagar porque ele tem que manter a subsistência daquela criança. A partir dos 18 anos, a gente já passa a olhar pela solidariedade familiar e não mais pelo poder parental, porque os pais perdem o poder parental, né, em regra. Não é que perdem, os deveres se extinguem com 18 anos, né? E aí passa a ser solidariedade familiar. Então, quando se passa a solidariedade familiar, o dever já não é presumido. Ele precisa ser comprovado. Então, qual é a sua necessidade de manter com essa pensão? A necessidade é que essa criança, esse adulto, ele não pode trabalhar, ele não pode estudar porque ele tem, por exemplo, alguma comorbidade, né? Ou, não, ele parou o curso aqui porque ele foi para os Estados Unidos fazer um curso de inglês. Então, a gente tem que analisar cada caso para poder ver a manutenção ou não. E se esse filho
que está fazendo a faculdade, está trabalhando, aí já acaba a obrigação? Não, muitas das vezes não, porque geralmente quem trabalha e faz faculdade não tem aquele salário ainda, né? Agora, a partir E às do vezes a momento... faculdade é até mais cara, né? a partir do momento que ele consegue se sustentar, É outra aí coisa. sim, se for um Entendi. trabalho, a gente hoje tem, né, muitas pessoas que ficaram ricas com a internet, né? Jovens muito ricos com a internet. Aí, É outra óbvio que a coisa, gente né? vê uma Tem, situação porque- que não tem. Ou seja, cada Né? caso é um Cada caso. casa- né? família, cada caso é um Nossa caso. São Senhora, muitas situações São diferentes, né, uma das Por isso que a outras. gente fala que é muito complexo, né? Uma outra questão que eu queria entrar também é sobre alienação parental. Ainda também se vê muito, tem muito. E eu acho que é meio velado também, né? Vamos lá. Quando me fala de alienação parental, eu que trabalho com perspectiva de gênero já acendo uma luz. Porque, assim, no meu entendimento, é uma lei que não deveria existir. Porque a gente tem outras circunstâncias e outras leis que já protegem aquela criança. E a lei de alienação parental, ela foi feita de uma maneira muito, muito, muito prejudicial para a mulher. Em regra geral, essa lei é para prejudicar mães. Então, eu, com o meu trabalho com perspectiva de gênero, qualquer outro advogado que sentaria aqui que não trabalhasse com perspectiva de gênero, ia Talvez falar, essa tivesse lei uma é outra- maravilhosa. Mas a gente vai trocar alienação parental porque eu vou falar de abuso de poder parental, que é a mesma, né? A gente vê ali que é a proteção para essa criança. Existe muito, né? Existe muito abuso de poder parental. E quando a gente fala de abuso de poder parental, a gente não fala só da mãe. A gente fala muitas das vezes do pai também, né? Então, a lei de alienação parental, ela ataca muito as mães. Ela faz com que mães percam, né, seus filhos, a guarda dos seus filhos, muitas das vezes por causa daquela situação que eu falei mais cedo, né? O pai pratica violência, a criança vê a violência, a mãe vive aquela violência. Então, uma criança que vive em uma circunstância de violência, por óbvio, ela vai ter os traumas, ela vai ter, né, toda uma situação dentro dela, né? Esse abuso já começa aí na convivência. Já começa na convivência. Então, quando separa, quando essa mulher ela consegue pedir, né, o socorro dela e sair daquela situação de violência, aquela criança também sai. Só que ela gera traumas naquela criança. E muitas das vezes vai gerar consequências no relacionamento de pai e filho, porque a criança presenciou. E aí vem essa questão da alienação parental como se a mãe tivesse causado aquilo ali, entendeu? Para perder guarda mesmo. Para tirar a guarda. Mas e às vezes continuar... acontece o contrário também, né? E às vezes acontece o E contrário. aí, nesse caso, como é que faz? E aí, nesse caso, eu utilizo muito o ECA, né, que é uma lei que protege crianças. Eu utilizo o nosso Código Civil, a nossa Constituição Federal, a gente usa tratados internacionais. A gente tem uma gama de leis, várias, que protegem a criança. E protegem do pai e da mãe. Por quê? Porque coloca a criança como um objeto. Qual o tipo mais comum? Qual a forma mais comum de você identificar que está havendo esse abuso? Colocando... O próprio retrato da criança, né? A criança, ela consegue passar isso, né? E aí, quando a gente vê que aquela criança está numa situação de sofrimento, porque a criança, ela não vai só falar, papai, não quero ir com você. Vai começar a puxar um cabelo. Tive um caso que a minha cliente, né? Ela era minha cliente. Ela puxava tufos de cabelo. E o cabelo dela ficava todo coisa... Então vai puxar um cabelo, vai roer uma unha, vai ter um comportamento... Afeta a saúde mental. A saúde mental. Vai ter um comportamento na escola que não é legal. E aí os pais precisam estar atentos para poder ver. Ou até mesmo aquele que está tomando conta, né? O pai ou a mãe que estiver tomando conta. Né? Até porque o pai, se não tem a guarda, ele não perde o poder parental. Ele continua tendo o poder parental. Então ele tem que vigiar, ele tem que ver se aquilo ali tá funcionando da forma que tem que ser. E aí a gente entra com uma ação, sim, né? Nesses casos, se acontecer, para que aquilo ali cesse. E aí vão ter várias consequências. E tem que ter muita atenção mesmo, como você está falando, né? Para poder você conseguir provar, né? Sim. Porque é uma situação, né? É bem... Mas aí seria, no caso, eu acho que... E aí faz os estudos psicológicos, eu acho, né? no caso, né? É muito estudo psicológico, né? Houve o colégio também, porque a criança, ela leva muito isso para o colégio, né? O comportamento. Então, a gente escuta testemunhas, escuta professores, né? Escuta profissionais de saúde que muitas das vezes
teve contato com a criança. A não socialização, né? Tudo isso isso conta, né? conta. Deixa eu entrar numa outra questão aqui, que eu tô com algumas coisas que eu Pode, vou acabar vamos esquecendo. lá. Coisa, olha a lista como tá grande. Mas já foi boa parte aqui. No passado, a gente, quer dizer, atualmente, muitas crianças ainda não constam o nome dos pais nas certidões de nascimento. No passado, essa criança até perdia muito, né? Porque não conseguia se provar. Como fica a situação, sem ser a questão, né, psicológica, mas como é que fica a questão legal dessa criança que está sem o nome do pai na certidão? Então, é muito importante que a gente faça, né, essa regularização. As mães que sabem quem são os pais, né, é importante que elas entrem com uma ação de investigação de paternidade. E nessa ação de investigação de paternidade vai ser feito o DNA, né, vai ter o registro todo certinho. Inclusive, isso é uma ação que a gente vê muito o poder público também se movimentando, porque, né, no colégio eles, né, veem quem tem, quem não tem. Muitas das vezes criam mutirões para poder fazer essa regularização. E às vezes a criança fica até constrangida, né? Sim, traz esse constrangimento. Então, aqui em Campos mesmo a gente teve alguns mutirões, né? A gente tem um projeto para fazer novamente pela Secretaria de Educação. E aí a gente faz, né, para poder fazer essa regularização, fazer essa ação de investigação de paternidade para que aquela criança tenha, né, o nome do pai, e não só o nome do pai, todos os direitos, né, porque vem os deveres para os pais e vem os direitos para as crianças. E quando não acontece, vamos supor que esse pai faleceu, essa criança não tinha o nome do pai, mas a gente sabe qual é a família. A gente pode entrar com uma ação, né, para poder regularizar isso pós-morte. Aí vai fazer o DNA ou com os avós, ou com os irmãos. Geralmente é com os irmãos, se tiver, né? E aí dá para regularizar para poder ter o direito sucessório também. Porque às vezes, né, ou a mãe já não se dá bem mais com o pai, e aí não quero contar, não quero que tenha contato, não quero que saiba de nada. Mas acaba assim privando, né? Sim, o filho, no caso dessa... Isso acontece muito e isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, porque a gente tem o direito dela, né, dessa questão da liberdade dela, né, de escolha, né, e ao mesmo tempo você tem o direito da criança, e isso tem que ser sopesado. Uma vez eu até conversei com o promotor, né, sobre isso, o quanto é difícil você ter que obrigar a pessoa a... na balança. E é muito difícil isso, né? Você pegar esse direito, que é um direito dela, para poder, né, dar o direito à criança. Então, isso... são situações delicadas, são situações muito delicadas. É sua área, assim, mexe... tudo é delicado, família, né? Mexe com sentimentos, né? Tudo. Mexe com feridas também, né? Porque o casal dificilmente sai de uma relação, assim... intacto, né? Normalmente não tem uma questão que fica ali pendente. Precisa passar por uma boa... Eu sempre falo, primeiro, quando vem me procurar para divórcio, primeiro passa pela fase do luto, depois vamos pensar no divórcio. Porque é muito importante que você tenha consciência dos seus direitos, principalmente as mulheres. Tenha consciência dos seus direitos, mas muitas das vezes, naquele momento, não é a hora de você fazer uma ação. Porque você tá na fase do luto ainda, às vezes aquele relacionamento volta. Quantas vezes eu faço divórcio? Doutora, voltei, eu volto. Do luto, da raiva, né? Aquela coisa, passa né? por esse luto, esse sofrimento da perda mesmo, aprende a lidar, né, com a falta, e aí a gente vai pensar na ação. Agora... Uma pesquisa recente, né, que saiu aí do IBGE falando sobre o número que hoje é maior da união estável, né, do que das uniões conjugais, em detrimento da união do matrimônio do casamento civil. Qual a diferença que há hoje da união estável, da união consensual e do matrimônio no civil? E também do morar junto, né? Então, basicamente é isso. Essa consensual. As pessoas entram em consenso e falam, vamos juntar nossas escovinhas de dentes, vamos morar juntos. Mas elas não formalizam aquilo ali. E aquilo ali, na verdade, é uma união estável. Né? Porque o que é uma união estável? É uma união que eles tenham, que seja contínua, né? Que seja pública, que seja duradoura, que tenha o objetivo de constituir família. Isso é uma união estável. Isso é um morar junto, né? E muitas das vezes também não é um morar junto. A gente tem casos que eles moram separados, mas que eles têm esse objetivo de constituição de família. E aí as pessoas preferem muito mais juntar
do que ir lá Oficializar. no cartório para casar. E às vezes você não precisa fazer o casamento, você pode fazer uma declaração de união estável, uma escritura pública. Né? Mas que as pessoas não têm conhecimento dessa escritura. E aí, quando separa, que precisa reconhecer a união estável, vem um problema. Porque seria muito mais fácil você ir no cartório, fazer uma regularização dessa união, que aí ele já vai ter a data que começou e quando terminou é só falar, ó, terminou nessa data e a gente, né, finaliza ali essa questão, do que você ter que entrar com uma ação para regularizar a união estável. Então, ela tem que ser reconhecida. Então, o juiz tem que falar, ó, começou tal data e terminou tal data. Isso precisa de provas para depois ela ser dissolvida e a gente conseguir fazer a divisão de bens, né? Então, é um processo muito mais complexo do que se eu tivesse uma escritura pública da união estável ou o casamento. Sim. Então, o ideal é que formalizem, para que tenha isso, mesmo tudo certinho. Esse critério vale também para pessoas do mesmo sexo? Tudo, vale para tudo. E hoje a união estável e o casamento, elas têm os mesmos direitos, né? Então, quando você bota pelo o casamento ou união estável pelo regime de comunhão parcial de bens, que é a regra geral, vai ser a mesma coisa. Então, é só uma opção. Eu quero formalizar ser casada e eu quero se formalizar como uma escritura pública de união estável. E a questão quando você não dá tempo fazer nada disso, pós-morte? Aí dá pra gente fazer esse reconhecimento pós-mortem. Dá para ser feito. A gente entra com uma ação, só que aí o número de provas ela aumenta consideravelmente. A gente realmente precisa ser uma coisa. Então a gente tem que trazer certidão de nascimento de filho, se tiver, né, comprovante de residência no mesmo endereço. Muitas das vezes é a viúva que vai lá declarar o óbito e coloca na certidão de óbito que ele vivia união estável. A gente precisa de testemunhas, então a gente tem que juntar ali, né, uma gama de provas. E quando são pessoas do mesmo sexo que não têm filhos? Vale a mesma coisa. É a mesma coisa, só que aí não vai ter a certidão de nascimento dos filhos. Mas a reunião de provas é a mesma coisa. Deixa eu até contextualizar direitinho, porque na minha pergunta eu acho que pela primeira vez, a parcela de brasileiros que vivem em união conjugal consensual supera a proporção de matrimônios religiosos e civis. Em 2022, 38,9% das uniões conjugais eram consensuais, ou seja, os cônjuges não contraíram o casamento. São 35,1 milhões de pessoas em situações como a de união estável, por exemplo. Só para contextualizar. É isso. A pergunta que eu fiz. Quando fala, né, dessa questão da união conjugal consensual, é que, olha, vamos entrar em consenso aqui, que a gente vai morar junto e tá tudo certo, entendeu? Só que não regulariza, né? Não formaliza isso. E aí, quando separa que vem... Ninguém pensa depois. Ninguém pensa. Todo mundo apaixonado. Eu falo ninguém sempre, pensa, gente, só pensa faça um planejamento matrimonial, porque muitas vezes fala, já tá pensando em separar se eu fizer um planejamento matrimonial. Não é isso. E o que é planejamento matrimonial? É você organizar mesmo como vai funcionar o seu casamento. Olha, a gente tem, muitas das vezes, a pessoa casa já tem um patrimônio. Então, o meu patrimônio, esse aqui vai ficar para mim, esse aqui a gente vai fazer junto, esse aqui, né, esse aqui eu não quero dividir. Eu quero colocar nesse planejamento matrimonial, por exemplo, que se tiver traição eu vou ter uma multa, é você organizar a sua separação. É o que o pessoal está fazendo agora de contrato, né? Contrato de namoro, contrato de não sei de quê. Sim, basicamente é um contrato, mas que isso. você faz antes, né? Esse planejamento você faz antes de formalizar. Então você já monta tudo que você deseja. Antes né? de estar naquela euforia do amor, quando né? Exatamente, porque quando separa, você evita uma discussão. Entendeu? Muitos problemas, e né? um casal que está bem alinhado, eu não vejo problema de fazer. Entendeu? Porque ali você vai poder dizer tudo que vai acontecer, porque as pessoas não pensam. Por exemplo, uma coisa que gera muita revolta quando a gente separa, né? Quando eu vejo que a gente tem essa a gente vê, né? Todos os dias. Sim. Essa questão de ter que dividir, por exemplo, valores, né? Então, muitas das vezes aquela pessoa ali guarda um dinheiro na conta poupança, ou faz um investimento, ou muitas das vezes o próprio FGTS, que é uma coisa que partilha e que as pessoas não saibam. Então, elas se sentem assim, é um absurdo você tá querendo o meu dinheiro, o meu FGTS. Que eu juntei, né? Que eu fiz, mas assim, que se você tivesse tido uma conversa, né, com um advogado e você tivesse entendido o que você tá assinando, porque o casamento, uma união estável, quando você formaliza, é um contrato, né? Então você tem que saber o que você tá assinando. Então, se as pessoas tivessem essa conversa antes de saber o que vai estar assinando, seria muito melhor. Maturidade nesse momento. Só pra gente fechar esse assunto, doutora, a partir de quantos meses ou quantos anos que você já tem uma união estável assim Não tem. concretizada? Não tem. Não tem tempo.
Hoje em dia não tem. Já existia muito essa questão na época que o Código Civil era de separação, primeiro fazia separação, depois divórcio. 6 meses na época, não sei. Se falava muito disso, mas não existe um tempo mínimo ou máximo para se considerar, né, união estável. Precisa atingir os requisitos. A gente precisa, né, provar que é uma união pública contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Provando isso, é claro que quando a gente fala de duradouro e de contínuo, não é um relacionamento de 2 meses, entendeu? Doutora Ana Clara, você tem clientes hoje de todo o Brasil, né? A tecnologia trouxe essa facilidade, né? Pra gente. Você percebe diferenças de casos para cada região, assim? Então, as histórias, geralmente, elas se repetem muito, né? Mas elas modificam os personagens e à medida que vai modificando os personagens, mudam, né, algumas circunstâncias. O que eu percebo que tem muita diferença são os tribunais. Então, o Tribunal do Rio de Janeiro, ele vai ter uma diferença do Tribunal da Bahia, o Tribunal, né, do Rio Grande do Sul. Então, cada tribunal tem um viés e um olhar diferente para aquelas circunstâncias. Mas, em regra, casos de família, geralmente a gente está falando das mesmas histórias. São as mesmas, né? E tem algum caso, assim, que tenha te marcado mais? Em relação na minha atuação, eu falo sempre que hoje, né, eu não sei se a Subsecretaria de Justiça, eu sou diretora jurídica lá, e eu faço atendimentos. A minha próxima pergunta também é sobre ela. Eu faço atendimentos. Então, ali eu vejo um público muito diferente do que a gente vê geralmente no particular. E lá eu tenho muita lembrança de um caso que me marcou muito, e eu posso falar isso porque geralmente é um caso que eu sempre que eu lembro, né? De uma mulher que chegou desesperada para mim no meu gabinete, né? E ela falou comigo antes no meu Instagram, ela falou: doutora Ana, eu sou de Campos, eu vejo seu trabalho, e eu, né, falei, vai lá na subsecretaria, ela não teria, né, condição de me contratar no particular, vai lá na subsecretaria que eu vou te atender. E nesse dia ela chegou desesperada, mas ela chegou muito, muito, muito nervosa, chorando muito, com 2 crianças. E ela tinha sido ameaçada e ela estava dormindo com uma arma, o marido dormia com uma arma embaixo do travesseiro. Ameaçando que se ela saísse daquela circunstância, ela falava pra mim: ele vai cortar minha cabeça e vai jogar no brejo, que era o que ele falava pra ela. E naquele dia eu falei com ela: você tem certeza que você quer separar ela numa situação de vulnerabilidade absurda? E ela desesperada, eu prontamente liguei para a Patrulha Maria da Penha, conversei com a Aline, né, que trabalha na patrulha. Eu falei: Aline, ela não tá com coragem, ela tá com medo, ela tá... E a patrulha foi lá no meu gabinete no dia, a Aline, as meninas conversaram com ela. Ela saiu dali, foi para a DEAN, já fez a medida protetiva dela, já pedimos, né, o apoio na casa, né, de proteção das mulheres que em Campos tem. Benta Pereira. Na Benta Pereira. Ela saiu daquela circunstância e hoje, inclusive, eu estive com ela. Hoje ela foi ao meu gabinete, levou o filhinho. E assim, a gente conseguiu para ela a pensão, a guarda. Estamos finalizando o divórcio dela. Então, eu acho que esse mudar vidas, dar essa oportunidade, sempre marca muito a minha vida. Assim, o meu trabalho, você vê a pessoa numa circunstância de desespero, né, de muita vulnerabilidade, de sofrimento. E hoje eu vi, ela tá super bem, fez o cabelo, tava de unha feita, e eu falei: é isso aí, né? E pediu do socorro que tirou ela da violência, e assim, né? E ter uma rede que atendesse e que abraçasse. Então, ela realmente mudou a vida dela, essa oportunidade, entendeu? Lá na Subsecretaria de Justiça, vocês... todo esse atendimento de família, ele é feito para famílias de vulnerabilidade, ele é feito gratuitamente. É totalmente gratuito. A maioria é caso de pensão também? Também. A gente tem a nossa... Eu posso dizer que mais de 50% das nossas ações é pensão alimentícia, com certeza. E lá a gente atende, né, famílias de até 2 salários mínimos. A maioria dos casos ainda falta informação para a mulher? Muito. Você que tem esse contato. Muita informação. Eu comecei minhas redes sociais exatamente com esse objetivo. É claro que a gente tem, né, o lado profissional, ali a gente consegue, né, a captação de cliente, mas eu percebo que a minha rede social é muito informativa. Eu quero informar, eu quero que as mulheres tenham noção do direito, eu quero que as mulheres entendam que muitas das vezes aquela ameaça que ela tem dentro de casa é totalmente infundada, né, que se ela tem aquela informação,
ela consegue sair dessa situação. Né? Então falta muita informação. Qual é a sua rede social? Vamos aproveitar e fazer a propaganda da sua rede social. Qual é a sua rede social? É o Instagram, é anacfigueiredo.adv. Ana C. Figueiredo. .adv. .tv. .adv. ADV, De advogada. Gente, estamos terminando mais um episódio do Ponto de Pergunta. Que pena, né? Foi tão bom. Passou rápido. Passou rápido. Muitos casos. E às vezes a gente toma conhecimento, como você citou aquele caso, né? Da novela, como que às vezes a teledramaturgia, ela traz também, ela dá luz para determinadas situações. Tivemos o caso há pouco tempo também da Marília Mendonça, Sim, né? É um caso pós-morte, né? Sim, são situações que acontecem que as pessoas falam, opa, eu conheço essa história, você me parece um pouco comigo. Sim, eu me identifico. Foi a questão da guarda entre o pai e a avó, né? A própria rede social, né, Liliane, que tem muita coisa que boba, mas tem muita coisa informativa, como o caso da filha do Neymar, né? Que foi fotografada pela madrasta. Outro caso também, que teve muita repercussão recentemente, foi o do MC Daniel. O MC Daniel, né? que você também falou na sua rede. Falou. É justamente por isso, porque essa informação, você acaba ressoando com outras histórias. E é isso, olha, tá acontecendo comigo isso daí. Aí as pessoas se identificam, né? Se identificam. Então, informação... E toma a decisão, né? Isso que é toma importante. A decisão. Mais importante é isso. E eu vi uma frase, eu acho que foi no seu Instagram mesmo, que informação é libertadora, né? É libertação. Eu sempre falo isso. Uma mulher informada, ela é uma fortaleza inabalável. É isso aí. A gente quer te agradecer muito pela sua participação. Acho que foi muito importante, elucidou muitas dúvidas, né? Com certeza. E dizer que seja bem-vinda sempre. Muito obrigada, eu agradeço a lembrança, uma próxima oportunidade. O convite. Pode me convidar, que eu adoro falar desse assunto, vocês perceberam, né? Com certeza. Obrigada, pessoal. Acompanhe a gente nas redes sociais. Quem quiser acompanhar a entrevista completa vai estar no YouTube. Estamos também no Instagram, no TikTok, Facebook. Todas as plataformas. Isso. E até o próximo. Ponto de Pergunta Cast. Até o próximo episódio. Tchau.